Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos poderosamente. Estou aqui mais uma vez, Pastor Felipe Lira, para trazer aquela palavra de fé e de esperança ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus ele vai se manifestar poderosamente na sua vida. Hoje eu quero dar início a mais uma série chamada Milagres de Jesus. Exatamente, Milagres de Jesus. Finalizamos a série Cuidados com os Excessos na semana passada e hoje, a partir de hoje, dando início a uma nova série. Acompanhe todos os vídeos, compartilhe, se inscreva no canal e eu tenho certeza que será de suma importância para você, para sua casa, para sua família, em nome do Senhor Jesus. Então acompanhe essa mensagem e no finalzinho eu quero fazer aquela oração poderosa em prol da sua vida e da sua família, tá ok? Vamos à palavra de Deus. A palavra que eu quero trazer hoje é sobre o primeiro milagre que o Senhor Jesus ele realizou em uma cidade chamada Caná da Galileia. Está escrito lá no livro de João, no capítulo de número 2. A partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então a primeira observação que eu faço é o seguinte: Jesus, ele não foi a esse aniversário, a essa festa de casamento de penetra. Não. Jesus, ele foi convidado. Como diz o versículo 2, né? E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. A primeira lição que eu aprendo aqui é que Jesus ele nunca vai entrar na sua vida, na nossa vida, sem a nossa permissão. Ou seja, sem nós convidá-lo. Nós precisamos convidar Jesus para entrar na nossa vida. Você precisa convidá-lo. Jesus ele não é nenhum penetra. Jesus não é o ladrão, como ele descreve na sua palavra. O ladrão, ele vem senão para roubar, matar e destruir. O Senhor Jesus ele veio para trazer vida e vida com abundância. Só que tem um detalhe, você só vai desfrutar dessa vida abundante ou dos milagres de Jesus, como ele realizou nessa cidade em Caná da Galileia, se você convidá-lo. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, no versículo 20, a palavra de Deus diz assim para nós: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então observe que Jesus ele está à porta e ele diz, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, o que é ouvir a voz de Deus? Ouvir a palavra, como nós estamos ouvindo agora. Você está ouvindo agora a voz de Deus. Então ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir o quê? A porta, ou seja, convidá-lo, abrir a porta e a porta do coração. O que é que ele vai fazer? Ele diz, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então observe que Jesus está afirmando que ele só vai ter liberdade de entrar na sua casa ou na sua vida se você primeiro ouvir a ele, ou seja, ouvir a palavra, abrir a porta do seu coração, aí sim ele vai entrar. Jesus ele só vai entrar na sua vida se você convidá-lo. Então pegue esse primeiro detalhe dessa mensagem. Jesus, repito, ele não é nenhum penetra. Jesus ele não é como o diabo. O diabo, mesmo sem você dar liberdade, se você não vigiar, ele entra. Ele entra e ele faz um grande estrago. Não precisa você convidá-lo. Até porque quem é que vai convidar o diabo? Ninguém vai. Mas a partir do momento que você vive uma vida distante de Deus, uma vida completamente errada,
fora da palavra do Senhor, uma vida imoral, você está dando liberdade para o diabo entrar. Por outro lado, se você confiar, se você descansar em Deus e convidá-lo para entrar na sua vida, convidar o Senhor Jesus para entrar dentro do teu coração, você pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, que algo de sobrenatural irá acontecer no nome de Jesus. Então Jesus ele foi convidado. A partir de hoje, convide Jesus para fazer morada no teu coração. Convide Jesus para entrar no teu casamento. Convide Jesus para entrar na vida dos teus filhos. Convide Jesus para entrar na tua casa. Convide Jesus para entrar em tudo aquilo que pertence a você. Tá ok? No versículo 3, acontece o seguinte, versículo 3 diz assim: E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Olha que coisa. Maria, ela percebeu que o vinho acabou, faltou vinho. O que é que ela fez? Ela foi até Jesus e ela disse, olha, acabou o vinho, faltou o vinho. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo o seguinte, Maria, ela sabia que Jesus ele era apenas convidado, como a gente viu agora há pouco no versículo 2. Ela sabia que Jesus não poderia, não tinha, melhor dizendo, não tinha nenhuma responsabilidade com a questão da falta do vinho ou de qualquer outra coisa que faltasse naquela festa. Mas ela sabia também que Jesus ele era o único, repito, Maria sabia que Jesus era o único que poderia resolver esse problema. Maria sabia que não adiantava falar para qualquer outra pessoa, pois nada seria resolvido. Porque o normal era ela falar para quem? Ou para o noivo, ou para a noiva, ou para o mestre da cerimônia, que acredito eu que era o mestre Sala, que já vai entrar na história. Só que Maria, entendendo que mesmo se contasse para eles, a resposta seria, olha, se acabou, então acabou. Acabou a festa. E era uma decepção muito grande na época, quando se faltava o vinho. O vinho aqui representa a alegria. O que trazia a alegria para as festas no passado era o vinho, era o suco de uva. Então, quando acaba, quando falta, imediatamente Maria foi até Jesus e disse, acabou o vinho. Que fica essa lição para cada um de nós. Ao invés de nós contarmos os nossos problemas, ou a falta que nós temos para todas as pessoas, que nada vai adiantar, que possamos contar somente para o único que pode resolver, que é Jesus. Conte para Jesus, meu amigo, minha amiga, os seus problemas. Conte para Jesus a dificuldade que você tem passado. Talvez você pode até estar se perguntando, ora, mas Jesus não sabe? Ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas? E é verdade, Jesus ele sabe, mas ele quer ouvir da sua boca. Afinal de contas, não é ele que precisa, somos nós que precisamos, é você que precisa. E quem precisa é que tem que correr atrás, é que tem que falar, é que tem que contar. O profeta Isaías, lá no capítulo 41, no versículo 21, Isaías 41, 21, ele diz assim, apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Então veja o que é que diz aqui a palavra. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Você tem que apresentar a Deus. Você tem que contar para Ele. Pare de ficar compartilhando com todo mundo, porque tem pessoas que passam do extremo. Tem pessoas que chegam ao absurdo. Qualquer coisa que acontece, põe nas redes sociais. Se está brigado com o marido, aí coloca lá nas redes sociais. Eu estou brigado com o marido. Se está com febre, se está com alguma coisa, eu estou com isso, eu estou adoentado. Qualquer coisa conta para todas as pessoas. Ela mesmo fica espalhando. Fica compartilhando para todo mundo. Aonde nada vai ser resolvido. Ao contrário, só vai piorar.
Entenda, quanto menos pessoas souberem dos seus problemas, melhor ainda. Afinal de contas, nenhuma delas vão poder resolver o seu problema. O único que vai resolver o seu problema, entenda, querido, querida, é Jesus. É para ele que você precisa falar, contar. E como é que eu faço isso, pastor? Em oração, meu amigo. Em oração, você tem que se colocar diante do Senhor Jesus e orar. Apresentar a sua demanda. Senhor, está acontecendo isso comigo. Essa semana aconteceu isso, aconteceu aquilo. Apesar que o Senhor sabe de tudo, você tem que falar. Você tem que apresentar. Ele está dizendo, apresentai a vossa demanda. Trazei as vossas firmes razões. Ainda em Isaías 43, no capítulo 43, no versículo 26, ele diz também assim, olha, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Então, mais uma vez, ele está mandando a gente apresentar, a gente falar. Apresente as tuas razões. Meu amigo, Deus ele quer justificar a sua vida. Ele quer fazer algo sobrenatural acontecer. Ele quer trazer a alegria que talvez acabou, assim como o vinho faltou naquela festa de casamento. O vinho representava a alegria. Ele quer trazer de volta a alegria. Ele quer restituir aquilo que você perdeu. Mas para isso você tem que parar de ficar contando os teus problemas para todo mundo. Você tem que falar para o único que pode solucionar, o único que pode resolver. Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus. Coloque isso no seu coração. Então ela falou para Jesus. Ela disse, acabou o vinho. E aí no versículo 4, voltando ao texto principal, lá em João 2, no versículo 4 diz, Jesus respondeu para ela, né? Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Isso aqui também eu acho incrível. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que Jesus ele foi mal educado com a sua mãe, né? Que Jesus ele foi grosso com a sua mãe. Na verdade, Jesus ele não está falando aqui como filho de Maria. Se é que você vai me entender o que eu quero falar. Jesus era filho de Maria? Sim. Eu costumo dizer que Jesus ele tinha duas naturezas. Preste atenção no que eu vou falar agora. Jesus ele tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza humana e ele tinha a natureza celestial. Como assim, pastor? Quem era Jesus? Jesus, ele era Deus encarnado. Jesus é Deus encarnado. Deus enviou o seu Filho, ou seja, Deus veio à Terra por intermédio de Jesus para cumprir o propósito, salvar a humanidade do laço do diabo, morrer na cruz. Isso é o verdadeiro evangelho. Aquele que acredita em Jesus Cristo, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, essa pessoa está crendo no verdadeiro evangelho. É o que diz a palavra de Deus. Então Jesus ele não estava tratando ali a Maria como a sua mãe. Por isso que ele não fala assim, ó, mãe, o que é que eu tenho com a senhora? O que é que eu tenho contigo? Ele não chama a mãe. A partir do momento que Jesus fala assim, ó, mulher, que tenho eu contigo. Então, a partir desse momento, Jesus está falando como Deus. Por isso que ele diz, mulher, o que tenho eu contigo? Aí ele continua dizendo o seguinte, ainda não é chegado a minha hora. Meu amigo, minha amiga, nunca devemos desanimar pelo fato de aparentemente não estiver acontecendo nada. Jesus ele tem a hora certa de agir. Isso mesmo. Não é no seu tempo, não é na sua hora. Percebe o que é que Jesus falou para Maria? Ainda não é chegado a minha hora. Jesus ele tem a hora certa de agir. Nunca se afobe, se apresse. Na hora certa, Jesus agirá na sua vida. Eu lembro agora o que é que diz lá em Gênesis, parece que é lá no capítulo 21. Isso mesmo, capítulo 21, o versículo 2 diz o seguinte, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice. Agora preste atenção no detalhe. Concebeu Sara, e deu o filho a Abraão na sua velhice, ao tempo determinado
que Deus lhe tinha dito. Então a Sara, que era estéril, a Bíblia diz que ela engravidou, ela deu à luz no tempo determinado que Deus tinha dito, que Deus tinha falado. Então as coisas vão acontecer na sua vida, na nossa vida, no tempo determinado, ou seja, na hora certa. Jesus falou para Maria, ainda não é chegado a minha hora. E eu acho isso tão interessante que a Maria, ela entendeu esse não de Jesus. Quando ele diz, ainda não é chegado a minha hora, ela entendeu o não de Jesus. Porque o não de Jesus representa muita coisa. Por exemplo, quando Maria ouviu Jesus dizendo, ainda não é chegado a minha hora, por que eu falo que ela entendeu o recado de Jesus? Porque ela sabia que Jesus ia fazer algo incrível, sobrenatural naquele lugar, naquela festa. Só que não era no momento que ela queria, era no momento que Jesus ele queria agir. Então o que é que ela fez? Ela entendendo, o versículo 5 vai dizer assim, olha, versículo 5. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Ela na hora pegou o recado quando Jesus falou assim, olha, ainda não é chegado a minha hora. Ela, opa, peraí, vai acontecer algo sobrenatural aqui. Aí ela chamou os empregados daquela festa, do casamento, chamou os empregados e disse assim, olha, façam tudo que ele vos disser. Aqui tem outra lição para a gente. Se você quiser ver o milagre de Jesus se materializando na sua vida, você precisa fazer tudo. Repito, você precisa fazer tudo o que o Senhor Jesus disser, segundo a sua palavra. Infelizmente, muitas pessoas estão fazendo tudo o que estão dizendo por aí afora, menos o que Jesus diz. É incrível como o ser humano ele tem facilidade de executar, fazer o que as pessoas dizem. Por exemplo, a pessoa vai no médico fazer alguns exames, o médico começa a examinar a pessoa e de repente o médico ele dá um diagnóstico, passa alguns medicamentos e diz assim, olha, você precisa fazer isso, 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 isso e isso. A pessoa sem pensar em nada e sem questionar faz direitinho que o médico disse e que tem que fazer mesmo. Estou dizendo que é errado. O médico estudou para isso, se capacitou para isso. Mas trazendo para o lado espiritual, por que a gente não é assim quando Jesus ele diz na sua palavra que nós devemos fazer assim, 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 assado? Jesus fala que a gente tem que falar A, fazer A e a gente faz B. Por exemplo, a palavra de Deus diz que a gente não pode mentir. E por que muitas pessoas mentem? A palavra de Deus diz que nós devemos agir com honestidade. E por que muitas pessoas fazem com desonestidade? Ou seja, a gente tem mais facilidade de executar, de fazer o que dizem, do que propriamente o que Deus diz. Por isso que Maria disse assim, olha, faça tudo. Não é alguma coisa. Faça tudo. Não é quase tudo. É tudo, meu amigo. Faça tudo o que ele disser. Tudo o que ele disser. Sabe um homem que fez tudo o que Jesus disse? Esse homem se chama Noé. Isso mesmo, Noé. Lá em Gênesis, no capítulo de número 7, a Bíblia diz que Deus fala para Noé construir uma arca, né? Pela qual salvaria a humanidade. Porém, infelizmente, nenhum acreditou em Noé, que Deus mandaria o dilúvio. E tudo que Deus falou para Noé, tudo, a Bíblia diz no capítulo 7, no versículo 5. Olha que coisa incrível. Versículo 5 diz assim, e fez Noé conforme tudo, o que o Senhor lhe dissera. Quando Deus ordenou Noé construir a arca, se você entende, já leu essa passagem, Deus ele fala todas as medidas para Noé aplicar na arca. O lado que deveria ficar a janela, a medida das portas, a medida dos porões.
Deus, ele falou tudo, que ele tinha que betumar por dentro e por fora, ele tinha que fazer assim, assado assim. Então, o Noé, ele poderia fazer diferente, fazer do jeito dele. Mas a Bíblia diz aqui que ele fez tudo conforme o Senhor lhe dissera. É assim que a gente tem que fazer, meu amigo. Você não tem que tentar fazer do seu jeito. Não, mas eu acho que é assim, porque fulana de tal fez assim e deu certo. Meu amigo, não é porque fulana de tal fez e deu certo que você vai fazer o mesmo e vai dar certo. Deus, ele tem as suas maneiras de orientar cada servo dele, cada filho dele. Você precisa entender isso. Você não tem que fazer o que as pessoas fazem. Você não tem que imitar ninguém. Você tem que fazer o que Deus diz. E como é que Deus diz? Ele diz segundo a sua palavra. É interessante que não foi qualquer um que falou, faça tudo o que ele disser. Sabe quem foi? A própria mãe de Jesus. Foi Maria. Foi Maria que chamou os empregados e disse, façam tudo o que ele vos disser. E um detalhe, a gente tem que fazer sem questionar. Temos que obedecer sem questionar. Olha que interessante. No versículo 6 diz assim, olha. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Versículo 7. Disse-lhe Jesus, Jesus vai começar a dar agora a ordem. Jesus falou para os empregados que Maria disse, faça tudo o que eles disserem. Jesus começa a dar as ordens agora. Disse-lhe Jesus, enchei de quê? De água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então veja, a primeira ordem que Jesus ele disse, encham de água essas talhas. E a Bíblia diz que sem questionar, sem perguntar, aqueles empregados começaram a encher aquelas talhas. Encheram até em cima. O versículo 8 diz, e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E o quê? E levaram. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmão? Tem uma coisa inusitada aqui, irmão, e um pouco que meio engraçado, irmão. Por quê? Porque os empregados sabiam que era o vinho que tinha faltado. E não era a água. A água tinha em abundância, mas o vinho tinha acabado. Só que quando Jesus ele começa a dar as ordens, Jesus primeiro manda encher algumas talhas que estavam lá, que a Bíblia chega a dizer que era para purificações, praticamente umas 6 talhas. Jesus manda encher de água. Então aí eles já poderiam questionar, mas espera aí, encher de água? Mas não é vinho que está faltando? Não, mas tudo bem, Maria diz que a gente tem que fazer tudo o que ele disser. Vamos fazer, vamos obedecer. E eles encheram, e encheram até em cima. Aí Jesus continua dando a ordem, Jesus fala assim, agora vocês vão pegar essa água, vão tirar agora e vão levar ao mestre-sala. Eles não questionaram, mas espera aí, levar água? Eles poderiam pensar assim, ó, vamos perder o nosso emprego. Eles eram empregados. Acredito que o responsável por esses empregados era o mestre-sala. Então imagina, acredito que um ou outro disseram ali, a gente tá ferrado. A gente vai levar a água para o mestre-sala beber, porque ainda não tinha acontecido o milagre. Ainda não aconteceu a transformação. Pegaram a água e levaram ao mestre-sala. Meu amigo, aconteceu algo incrível, algo sobrenatural no meio do caminho. Que quando eles pegaram a água e levaram até o mestre-sala, o versículo 9 diz assim, olha, versículo 9. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, como eu estava falando, só para concluir aqui esse raciocínio, eles levaram
conforme a ordem de Jesus, tiraram a água lá daquelas talhas e levaram ao mestre-sala. Aconteceu algo sobrenatural no meio do caminho. Que quando o mestre-sala provou, já não era água. Era o quê? Era vinho. Era vinho, meu amigo. Então, o que é que eu aprendo aqui nesse versículo 7 e o 8? Que os empregados, mesmo sem saberem o que estavam fazendo, eles obedeceram. Eles não questionaram. Muitas vezes deixamos de desfrutar de certas bênçãos de Deus. Sabe por quê? Porque ao invés de nós obedecermos à risca, nós questionamos demais. Os empregados não estavam entendendo nada. Eles sabiam que o vinho tinha acabado. Jesus mandou levar água para o mestre-sala. Era água, meu amigo. Só que aconteceu algo no meio do caminho, como eu falei. Quando o mestre-sala provou, já não era água, era vinho. E um detalhe, da melhor qualidade de vinho. E quem fala não sou eu, o próprio mestre-sala. Ele chama o esposo após beber daquele vinho, ou seja, da água transformada em vinho. Quando ele bebe, ele fica tão surpreendido, ele fica tão impressionado, que eu quero até que você entenda isso aqui. Abrindo um parêntese aqui, você precisa entender o seguinte: você pode ter tido grandes experiências com Jesus. Você pode ser aquela pessoa que diz assim, eu já vi grandes milagres, grandes maravilhas. Você pode chegar até a conclusão, nada mais me surpreende. Você que pensa. Você que pensa. Entenda, o mestre-sala, ele era um homem, acredito que já tinha provado das melhores qualidades de vinho. Ele era um profissional que era especialista nessas festas. O mestre-sala é isso, ele é especialista em festas de casamento. Então acredito, por ele ter experiência, ele já tinha provado as melhores qualidades de vinho. Só que quando ele provou da água que Jesus transformou em vinho, todos os demais vinhos que ele tinha provado caiu por terra, porque ele disse, rapaz, esse aqui é diferente. Esse aqui me surpreendeu. Ele ficou tão surpreso que no versículo 9, a Bíblia diz que ele chamou o esposo. No versículo 10, ele diz assim, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ele chamou a esposa e disse, olha, o normal nas festas que eu organizo é as pessoas oferecerem o vinho bom, o melhor vinho, o vinho de melhor qualidade. E quando as pessoas já têm bebido bem, acredito que já não sabe mais distinguir o que é bom, o que é ruim, já está meio tonto, né, e tal. Aí as pessoas oferecem o vinho inferior. Mas essa festa aqui é diferente, rapaz. Você está de parabéns. Isso ele falando para o esposo. Aqui é diferente. Vocês guardaram até agora, ou seja, vocês estão servindo desde o início o bom vinho. Essa festa aqui, o vinho é bom do início até o final. Ou seja, o vinho que ele provou, que Jesus transformou, surpreendeu ele, irmão. Ele foi surpreendido. Eu determino na sua vida, eu profetizo na sua vida, que Jesus ele vai te surpreender. Você que pensa que nada mais te surpreende, você que diz, eu já vi muitas coisas, eu já vi um pastor dizendo assim, eu já vi muitos milagres grandes, eu já vi isso, eu também já vi muitos milagres grandes, com esses olhos físicos que eu estou falando, eu já vi muitos, mas eu não posso chegar à conclusão que nada mais me surpreende. Deus é um Deus especialista em surpreender. Deus não é limitado. Deus é um Deus de coisas novas. Deus ele sempre nos surpreende. Ele sempre faz maravilhas extraordinárias na nossa vida. Como ministro da palavra de Deus, eu profetizo que o Senhor te surpreenda. Faça algo sobrenatural sobre a tua vida. Você que já está, podemos usar esse termo, encalejado, né? Acostumado em ver tantas outras coisas. Já estou acostumado a ver isso. Meu amigo,
Jesus, ele é mais do que aquilo que você está acostumado. O mestre-sala, ele era experiente em provar vinhos. Jesus surpreende os maiores experientes. Jesus surpreende os melhores e maiores experientes que tem nessa terra. Glória a Deus por essa palavra, meu amigo. No versículo 11 diz o seguinte, para a gente concluir. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Meu amigo, coloque essa palavra sobre o seu coração. O Senhor falou ao seu coração, eu tenho certeza. Veja que esse milagre da transformação, o primeiro do ministério de Jesus, o primeiro, foi o milagre da transformação da água em vinho. Por que aconteceu? Porque Jesus estava naquele lugar, estava naquela festa. Só que Jesus não estava de penetra, ele foi convidado. Você precisa convidar Jesus. Convide a partir de agora. Você que tem sido uma pessoa para baixo, uma pessoa triste, talvez você diga assim, assim como faltou o vinho naquela festa, o vinho que representa a alegria, está faltando também na minha vida, pastor. Mas uma coisa eu te falo e afirmo, Jesus ele pode trazer de volta a paz que outrora você tinha e hoje já não tem mais. Você que anda preocupado, preocupada com seus filhos, com a sua família, com o trabalho, com tantas outras coisas que nem consegue dormir direito. Mas uma coisa eu te falo, Jesus ele pode trazer essa paz novamente. A palavra do Senhor diz assim, olha, deixo a minha paz eu vos dou. Eu não a dou como o mundo dá. O Senhor quer trazer ao seu coração paz, alegria. Ele quer fazer transformação. Ele quer transformar a sua vida como ele transformou essa água na melhor qualidade de vinho, que até o homem experiente em vinhos, em festa, ficou surpreendido. Jesus ele vai te surpreender. Creia nessa palavra. Eu quero agora convidar Jesus para entrar na sua vida, através dessa oração agora. Eu gostaria que você unisse a sua fé com a minha. Eu quero unir a minha fé com a sua agora em oração. A Bíblia diz que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Vamos unir, vamos ligar a nossa fé agora em oração e vamos convidar Jesus. Feche os seus olhos agora. Querido Deus e Pai, meu Deus, em nome de Jesus, eu entro na tua presença juntamente com todas as pessoas que estão, meu Deus, ouvindo essa mensagem, meu Pai. Que o teu poder os alcance agora de uma forma especial. Pois assim como o Senhor foi convidado para, meu Deus, estar naquelas bodas, meu Pai, naquela festa de casamento, nessa hora eu te convido também, meu Pai. Faça-se presente, meu Deus, na vida desse homem, na vida dessa mulher. Manifesta o teu poder, Jesus, o poder da multiplicação, o poder da transformação, da regeneração. Meu Deus, traga de volta o que essa pessoa perdeu. A tua palavra diz que a Maria disse, acabou o vinho representava a alegria, Jesus. Mas o Senhor não deixou aquela festa perder a alegria. O Senhor trouxe novamente a alegria, pois eu creio que o Senhor também está trazendo para essa mulher, para este homem, para essa pessoa que está dizendo, Deus me ajuda. Deus, eu preciso, Senhor, de Ti. Eu preciso da força do Senhor na minha vida para eu continuar, para eu permanecer lutando, orando, clamando em prol da minha casa. Ajude essa pessoa agora, Senhor, com o Teu poder. Traga alegria, traga paz, traga o renovo, Senhor. Fortaleça. Tire, meu Deus, tudo aquilo que deixa essa pessoa para baixo, desmotivada, que deixa essa pessoa, meu Deus, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança. Fortaleça esse povo, fortaleça essas vidas agora, Senhor, com o teu poder. Surpreenda, meu Deus, esse homem, essa mulher, assim como o Senhor surpreendeu o mestre Sala quando provou da água que foi transformada em vinho. O Senhor não mudou, o Senhor continua, meu Deus poderoso, meu Pai, transformando, curando, libertando, restaurando
e com certeza, ó Pai, salvando, que haja salvação sobre essa casa, que haja salvação sobre essa família, pois como ministro da Tua palavra, eu entrego a vida de todas essas pessoas em Tuas mãos. E desde já, Senhor, eu te agradeço, com a certeza de que o Senhor nos ouviu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, coloque essa palavra no seu coração. No próximo vídeo estaremos dando continuidade a essa palavra. Na verdade, não a esse texto, né? Falando sobre os milagres de Jesus. Vamos entrar no segundo milagre de Jesus. Eu tenho certeza que essa série vai ser de suma importância sobre a sua vida. Vamos falar praticamente de todos os milagres. De todos não, que é impossível, né? A Bíblia diz que se fosse colocar na Bíblia todos os milagres, todas as coisas que Jesus fez, não existiria livro que coubesse, né? Então é impossível falar de todos os milagres, porque houve muito e muito mais do que está relatado na Bíblia, do que está escrito na palavra de Deus. Mas vamos trazer aqui os que estão na palavra de Deus e vai ser bênção sobre a sua vida. Compartilhe, se inscreva no canal, coloque aí nos comentários o seu nome, eu estarei em oração, tá ok? Que Deus te abençoe, um forte abraço, fiquem todos na paz. Tchau, gente! Deus abençoe a todos!